Olá, meus amigos, leitores. A resenha de hoje é sobre esta obra aqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Hoje eu vou falar sobre a Eneida, de Virgílio. E os motivos de ler esta obra nos dias atuais. Qual a importância de Eneida? E como ler Eneida? Eneida, ela é uma epopeia. O que é uma epopeia? É quando a obra ela é cantada. Exatamente. Ela tem uma narrativa em forma de poesias, rimas, né? E isso faz com que a obra ela seja mais impactante e que a obra seja muito difícil de entender. Confesso a vocês que uma das obras mais difíceis que eu já li para entender foi a Eneida. E eu percebi uma coisa, eu só entendi bem a Eneida porque eu li Homero antes. Antes que eu diga assim, há anos atrás, eu li a Ilíada e li a Odisseia de Homero. E até peguei aqui o box do escritor, deixa eu mostrar. Esta edição aqui é da editora Nova Fronteira. E vem com a Ilíada e vem com a Odisseia. E eu vou usar a Ilíada de pano de fundo, para que o leitor consiga associar bem as leituras. Pois bem, vamos lá. A Eneida de Virgílio, essa edição aqui é capa dura da editora Martim Claret. Por que eu vou usar a Ilíada de pano de fundo? Porque quando o leitor ele vai ler esse tipo de obra, não é simplesmente ele dizer assim, caramba, eu acordei, me deu aqui nas ideias e eu vou ler a Ilíada e pronto. Sem nunca ter lido Odisseia e, aliás, o leitor vai dizer, eu vou ler a Eneida e pronto, acabou-se. Ele vai lá e compra a Eneida, ele já tem guardada, né? Sem ter lido Homero. Você não vai entender muita pouca coisa de Eneida. É como se fosse uma espécie de cronologia literária. O leitor ele precisa ler algumas obras para que ele possa futuramente ler outras obras e ele possa entender bem a literatura. Qual é a importância do leitor ler uma obra? É ele entender a obra. Você vai ler, você vai estar perdendo seu tempo, gastando seu rico dinheirinho em uma obra que você vai ler e não vai entender qual o significado disso, de se perder tempo lendo essas obras. Por isso que Virgílio, ele escreve a Eneida, lembrando que não é uma obra que é exatamente 100% de certeza que isso tudo aqui existiu e aconteceu da maneira como Virgílio contou. Virgílio ele nasce 70 a.C. e morre 20 a.C. Ou seja, Virgílio aí vive 50 e poucos anos. Para a época, muito tempo. Para os dias atuais, a média idade, né? Começa a viver os 50. E Virgílio já tinha escrito outras obras, como os Bucólicas e Geórgicas, que são obras que tratam da vida do campo. Uma dos animais e outra dos agricultores. E a Eneida ela foi escrita a partir de César Augusto, ou Otaviano Augusto. César. Não o César legítimo, original. Um dos César, acho que, se não me engano, Otávio Augusto era sobrinho ou era neto do verdadeiro César, um dos imperadores romanos. E Virgílio ele estudou filosofia nas melhores escolas romanas da época, e aí, a pedido do Augusto César, ele vai e escreve uma obra para falar da trajetória romana, para falar da história romana.
de como surgiu os romanos e de quem os romanos são descendentes. E aí Virgílio ele vai escrever a Eneida, que vai narrar a história de Enéas. Enéas ele é o principal personagem da Eneida. Então vamos lá. Voltando para a Ilíada, que muitos devem saber, e se você ainda não leu a Ilíada, mas viu o filme de Troia, é mais ou menos isso. A Ilíada ela vai contar a história da Guerra de Troia. Aquela guerra que durou 10 anos. E essa guerra aconteceu exatamente por causa de uma mulher. De uma briga de egos, do desejo de sedução, dos prazeres. Entenda lá como você queira entender. A Guerra de Troia começa por causa disso. O rapto de Helena. Helena ela é raptada pelos troianos, que são os irmãos Heitor e Paris. Principalmente Paris, o sedutor. Ele vai lá em Agamenon, Menelau. Aliás, Menelau, que era irmão de Agamenon. Agamenon, rei da Grécia, de toda aquela extensão, e Menelau dos espartanos. Fizeram uma festa para celebrar a paz entre troianos e gregos. E aí, nessa festa, todos beberam e Paris vai lá e seduz a esposa do rei de Esparta, Menelau, a leva para Troia e Menelau, revoltado, com seu ego ferido, decide fazer uma guerra com o poderio enorme que toda a Grécia tinha na época. E essa guerra envolve grandes homens. Homens como Aquiles, o lendário Aquiles, e homens como Heitor, o grande protetor de Troia, e homens como Ulisses, o Odisseu, que mais tarde ele narra sua própria trajetória em A Odisseia. Pois bem, essa guerra de Troia dura 10 anos. E após 10 anos, os gregos conseguem invadir Troia, uma cidade que jamais tinha sido conquistada nem invadida. Há uma carnificina enorme. Nessa guerra, muitos morrem. Agamenon morre, Príamo, rei de Troia, morre. Aquiles é morto. Daquela maneira, como sabemos, uma flecha atirada ao calcanhar. Depois, várias outras flechas são atiradas a seu corpo e ele morre. Heitor morre antes, morto por Aquiles. E aí Paris foge com as mulheres e algumas pessoas, e entre essas pessoas vai Enéas, seu pai e seu filho. E há uma cena curiosa, quem assistiu o filme, que no fim da trajetória, Paris entrega a espada de Troia na mão de Enéas. Quem é seu nome? Ele diz, eu sou Enéas. Leva essa espada com você. Porque sempre que essa espada de Troia estiver na mão de alguém, o poder troiano passa a existir ainda. E aí vai se narrar a história de Enéas contada por Virgílio. Deixamos Troia de lado. Lembrando que aqui em Ilíada, Enéas ele aparece 2 vezes. No canto quinto de Ilíada, ele enfrenta o grande Diomedes. E ele perde a batalha para Diomedes, no canto quinto. Já no canto 20, ele enfrenta nada mais, nada menos, no canto 20 de Ilíada, enfrenta Aquiles. E aí não basta dizer que ele perde para Aquiles a luta. Perde também para Diomedes a luta. Mas ele consegue sobreviver aos dois. Na segunda, com Aquiles, Enéas é salvo por Pósidor. Pósidor poupa-lhe a vida. Pois bem, vamos lá. Aí Virgílio começa a contar a história. Que Enéas ele é o grande precursor, o grande... ele é o cara que... Como eu vou dizer? Ele é o cara que fundou Roma, aí tido pelo uma parte dos historiadores. Lembrando que essa história maluca, toda confusa, como eu falei, não tem exatamente os fatos corretos de que foi assim que aconteceu ou que foi assim.
há muitas divergências até hoje sobre a verdadeira existência de Troia, se Troia existiu ou não. E foi comprovada, depois de muitos debates, muitos estudos, muitas descobertas arqueológicas, que Troia verdadeiramente existiu, naquelas regiões ali próximo Turquia, ali naquelas redondezas ali. E que Troia ia até aquela extensão. Se esses personagens da história de Troia, contada por Homero, foi de fato existente, sim, dessa maneira ou não, não sabemos. Não sabemos nem de fato se Homero existiu. Há muitos relatos que ele existiu, era um poeta, era cego, e que ele viveu aí 800 a 700 antes de Cristo. E não se sabe exatamente, na verdade, não estou falando exatamente que Homero viveu. Essa data de 800 e 700 de Cristo é a data que foi publicada as obras Ilíada e Odisseia. Lembrando que essas obras elas foram narradas muitos anos antes, porque eram cantadas, não eram escritas. E aí alguém foi lá e escreveu. Homero cantando e o cara lá escrevendo por meio de algoritmos, símbolos, enigmas. Seja como lá que você entenda, se existia ainda na época o alfabeto, as letras. Portanto, a história era contada, era narrada. E os poetas decidiam cantar para que as pessoas pudessem entender melhor essas coisas. Então veja como era belíssimo. E hoje em dia a gente lê poemas e lemos poesia e nós nos maravilhamos com essas escritas, não é isso? Então é tudo lindo e belo, a prosa, como ela é narrada. Por isso que é poeta, é poêmico, né? Quando alguém fala coisa bonita, nossa, como você tá poético, tá tão romântico. Era exatamente essa técnica que os poetas usavam para lhe contar uma história e as pessoas prestarem atenção, de maneira mais envolvente, se encantar com a narrativa. E aí Virgílio conta a história de Enéas a partir do surgimento do fim de Troia. A Eneida ela é escrita em 12 cantos. Os 5 primeiros cantos de Eneida, narradas por Enéas, ele vai ser um grande narrador aqui de Eneida. Dos 12 cantos, dos 5 primeiros, é uma espécie de Odisseia e Ilíada. Na obra cronológica, deve ser lida primeiro a Ilíada para depois ler Odisseia. Aqui, Virgílio, através de Enéas, ele vai contar dos 12 cantos. Primeiro ele conta a narrativa Odisseia de Enéas. Que Enéas já começa a obra narrando ele sobre as águas, atravessando os grandes mares ali no Mediterrâneo, até ele chegar à Itália. Lembrando que Enéas não tinha exatamente a certeza nem esse conhecimento de que ele ia chegar à Itália. Enéas saiu errante, saiu como vagabundo ali expulso para sobreviver. Ele estava mais fugindo para sobreviver com as pessoas do que procurar uma nova província, uma Itália e fundar uma Roma. E aí, tanto é sobre as águas que começa a história de Eneida. Do quinto canto em diante, aí sim, Enéas já está em terra, enfrentando seus grandes desafios. Lembrando que desafios foram esses, vários. Enéas tinha que proteger as pessoas dos grandes ataques dos inimigos e também cuidar dele mesmo, como ele passa por Cartago, que tornou-se mais tarde, futuramente, uma grande pedra no sapato dos romanos. Ele passa por Cartago e a rainha Dido se apaixona por ele e quer que ele fique lá com ela. E as pessoas eram contra, as pessoas que eu digo, os seus de Enéas, era contra esse romance, porque aí ia atrapalhar a trajetória deles, até eles se tornar uma civilização. Portanto, depois de muito tempo sobre águas e terras, passando por várias províncias e povos, Enéas chega à Itália. E na Itália ele vai exatamente criar uma nova civilização chamada Roma. E por muito tempo grandes historiadores ditam que Roma é exatamente uma homenagem a Rômulo e Remo, filhos de Enéas, que aí provavelmente 400 anos antes de Cristo,
eles tinham fundado Roma, os filhos de Enéas. Então há essa controvérsia, esse debate de que quem verdadeiramente tinha fundado Roma, Rômulo e Remo, os filhos de Enéas, ou o próprio Enéas. A lenda de Rômulo e Remo é que eles foram abandonados pelos seus pais e foram amamentados por uma loba durante muito tempo. E depois ter criado a civilização romana. Fatos, isso tudo aconteceu? Se foi exatamente assim, não sabemos. É como diria lá o Chicó, não sei, só sei que foi assim. Pois é, e se a história não fosse escrita de alguma maneira por alguém, eu não estaria aqui hoje fazendo esta narrativa sobre a Eneida. Que lembrando que todos são cânticos, não é capítulos, é cântico. Ela é cantada. Isso torna a obra mais difícil de ser entendida. É preciso muita paciência. E como já disse no começo, tem que ler. É obrigatório você ler Ilíada e ler Odisseia, para ler Eneida, para ler os Lusíadas de Camões e para ler a Divina Comédia, por exemplo. Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele vai citar Virgílio, o grande poeta romano, tido aí o maior poeta romano. E Dante Alighieri, tido o maior poeta italiano aí de Florença, né, da Itália, vai citar Virgílio como seu grande guia no submundo, até encontrar o paraíso. Então veja só o quão interessante é a gente ler livros da maneira em ordem cronológica, não ler exatamente de maneira aleatória. Eu estou falando isso porque algum tempo atrás, quando eu comprei as obras de Homero, eu não tinha exatamente a ideia do que era exatamente os clássicos. Homero foi uma das primeiras obras que eu comprei. E aí, estudando filosofia, eu percebi que há uma cronologia literária no mundo inteiro, desde o Ocidente ao Oriente e à Ásia, em que as obras devem ser lidas de maneira, uma hierarquia entre as obras. E a gente percebe, até os dias atuais, tem muito hoje, porque todo escritor, ele é leitor de um outro escritor. Todo escritor atual, ele foi influenciado por outros escritores. Eu citei alguns vídeos atrás Socorro Racioli, grande escritora cearense, nordestina. Qual a influência dela? Gabriel Garcia Marques, o Gabo. Só isso que influenciou ela. E aí ela escreve A Cabeça do Santo e escreve uma oração para desaparecer. Oração para desaparecer. E entre outros escritores, Fernando Pessoa foi influenciado por Shakespeare. Machado de Assis, Shakespeare. Ou seja, todo grande escritor ele vai ser influenciado por escritor. Por isso que a gente lê às vezes uma obra, ou vai a alguma aula filosófica sobre literatura, e a gente vê, caramba, esse livro, o que esse escritor está falando, tem muito a ver com um livro que eu já li algum tempo atrás. Já perceberam as associações como são? É a mesma coisa quando a gente vê um filme. A gente vê um filme muitas vezes e vê cenas do filme de alguma parte de algum livro que a gente já leu. Uma novela, uma série. Então esse é o mundo literário. Uma coisa leva a outra, né? Toda ação tem uma reação, já dizia Albert Einstein. E foi a dica da resenha literária de hoje. A Eneida de Virgílio, que confessa mais uma vez que a repetição é a lei do aprendizado. Não esqueçam disso. A repetição é a lei do aprendizado. Por isso que se não ler uma obra, é necessariamente ter que ler de novo. E ler da maneira correta. Não ler simplesmente para passar o tempo. Ou para mostrar que você é bom em ler livros e terminar rápido. Mas ler para se entender a obra. E esta obra aqui de Virgílio, ela é belíssima. E essa edição da Martin Claret nem se fala. Eu vou abrir aqui uma parte só para finalizar. Ler para vocês aqui o começo da trajetória de Enéas. Olha só
como começa a saga da Eneida. Eu, que entoava na delgada avena, rudes canções, e egresso das florestas, fiz que as vinhas lavras contestassem a avidez do colono. Empresa grata aos aldeões de Marte, ora as horríveis armas canto, e o varão que lá de Troia, prófugo, a Itália, e de Lávino, as praias, trouxe-me o primeiro ofado, em mar, em terra. Muito agitou a violenta mão suprema. Veja como é belo. Você pode dizer, não entendi porra nenhuma, nem eu. Mas é isso. No começo, soa estranho. Só uma coisa antes que eu esqueça. Lembrando que os fatos aqui vai narrar também sobre os mitos gregos romanos. Não, o leitor não pode esquecer disso. Toda essa confusão foi gerada pelos mitos gregos romanos. De quem é a culpa de tudo isso? Dos deuses, sejam eles romanos ou gregos. E também só uma coisa, essa edição aqui, ó, vem com esses rodapés embaixo. Ou seja, todo o capítulo praticamente vai ter aqui, ó, explicando as palavras para que o leitor possa entender a obra. E lembrando que é uma obra antiga, a linguagem totalmente diferente, você viu agora do que eu li. Como eu falei, os deuses, a guerra de Troia acontece porque os deuses, eles... Essa loucura dos deuses, dos mitos romanos, gregos, né, que são os mais famosos, não sei exatamente quem inventou essa confusão toda, essa maluquice toda dos mitos, mas é importantíssimo para os dias atuais, para a nossa cultura, nossa civilização. Usamos muitas coisas dos mitos, né, como afrodisíaco, cronológico, né? Tudo isso vem, tudo isso vem da mitologia grega. Que os deuses, eles estão o tempo todo oscilando, brigando, discutindo uns com os outros, por poder, por ego. Quando a situação está apázica, um dos deuses vai lá e cria confusão. Para entender melhor, eu falei da Guerra de Troia, que dura de 10 anos, porque raptaram Helena. E de quem é a culpa de rapto de Helena? Dos deuses. Como assim? Os deuses estavam lá. E Zeus é Deus Supremo. Zeus estava, sabe lá onde, e deixou os deuses abaixo dele com os seus titãs. Todos são livres para fazer o que quiserem. E lembrando que os deuses dos mitos gregos não são imortais, todos os deuses podem morrerem. Eles sentem dores, sofrem. Afrodite vai lá com Cupido e cria uma confusão. Por quê? Afrodite, que é a deusa do desejo, ela vai promover o desejo entre Paris e Helena. Uma mulher comprometida e um cara não. E o Cupido já com suas flechas, já fazer o estrago. Então Afrodite vai lá, faz o desejo entre eles, Cupido vai lá dar as flechadas e faz os dois se apaixonarem. E aí começa a confusão toda. Então o tempo todo os deuses estão lá. Quando Enéas está sobre os mares, sobre as águas, quem é os deuses que estão lá? Atrapalhando? Poseidon, Netuno, são os deuses que vai o tempo todo atrapalhando, seja pelas estações, pelo tempo, pelo vento. Toda hora os deuses estão lá colocando adversidades, obstáculos, para que a trajetória de Enéas possa ser dificultada. A gente vê muito isso quando a gente lê a Odisseia e lê Lusíadas. Sempre os deuses estão lá atrapalhando a vida da gente. Deuses a favor, deuses contra. É como você estivesse na sua casa, né? Eu estou falando tudo isso é mito, tá? Não leve isso a sério, não é uma crença minha. Eu não acredito que nada disso tenha existido, mas que é importante para a cultura da civilização humana. Você está aqui na sua casa, você vai dizer assim, caramba,
Eu vou juntar dinheiro, vou viajar, eu quero ir para a Grécia. Eu vou fazer um cruzeiro. E aí os deuses discutem. Caramba, ele vai fazer um cruzeiro, vamos atrapalhar. Aí chama lá o Deus dos mares, Deus dos ventos e vai promover tudo isso. E outros deuses não, vai dizer assim, pô, vamos ajudar o cara mesmo, vamos contribuir. Então vamos deixar com que o Deus do tempo, das águas, vai atrapalhar esse cara não. Vamos de alguma maneira ajudar ele. E assim vai uma odisseia. Começa uma viagem, né? E a leitura é tudo isso. Fica a dica de leitura de vocês. Deixa eu pegar aqui a obra para mostrar aqui mais uma vez. Da semana, a Eneida de Vigílio. Boa leitura a todos. Se você já tem a sua casa, não leu ainda, só lê se você lê as obras de Homero antes. Um cheiro no coração. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Se gostou do vídeo, curte. Compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Bye!